Números capítulo 16, chegamos hoje ao capítulo 16 de Números. Vamos abrir mais uma vez juntos a palavra de Deus. Nós chegamos agora ao que tem sido chamado comumente de motim ou rebelião da parte dos líderes do povo de Israel. E, na verdade, essa rebelião, ela foi caracterizada por uma afirmação de direitos iguais por um grupo de líderes. A rebelião foi caracterizada por isso o tema do sermão desta noite é a rebelião democrática. O que nós vamos encontrar aqui são líderes, um certo levita chamado Corá, seguido então e apoiado por outros líderes que pertenciam à tribo de Ruben. O que na verdade eles queriam direitos iguais com respeito a Moisés e Arão. Era como se hoje, por exemplo, na igreja, de repente os diáconos eles se rebelassem e dissessem: nós queremos ser iguais aos presbíteros. Nós queremos fazer o que os presbíteros fazem. Nós queremos agir como os presbíteros agem. Os levitas eram para os sacerdotes o que os diáconos são hoje para os presbíteros. E o que acontece então nesta passagem é algo curioso, porque eles vão acusar o líder Moisés e, em contrapartida, também eles vão tentar atingir Arão. Porque o que eles estavam querendo, ou o que era do interesse deles, era o sacerdócio, a liderança do povo, ou seja, o papel de um rei que governava o povo, na figura de Moisés, e também a profecia. Lembre-se que Moisés também era um profeta. Então eu vou ler a passagem aqui, e nós vamos fazer da seguinte maneira. Inicialmente, eu vou tomar os versículos de 1 a 35. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá:
tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Nós temos aqui então homens acusando Moisés, Datã, Abirão, On, liderados por um homem que fazia parte da tribo de Levi, chamado Corá, e eles foram auxiliados por mais 250 príncipes da Assembleia. Lembrem-se, eram homens de renome. Diz o verso de número 2, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, eram homens respeitados. E o que foi que eles disseram a Moisés? Você está nos sobrecarregando. Em outras palavras, basta aqui, na língua hebraica, estamos fartos de vocês. Foi assim que eles se dirigiram a Moisés e a Arão. Corá era coatita. O acampamento coatita estava ao lado do tabernáculo, ao lado sul do tabernáculo, e também o acampamento rubenita, da tribo de Ruben, acampava ao lado sul do tabernáculo. Então a revolta, percebam, ela começa inicialmente e se espalha entre aqueles que estão próximos e depois contagia toda a congregação. É assim que começa sempre uma rebelião ou uma revolta. Aqueles que são mais próximos, eles alimentam a sua mesma inveja, insatisfação, direitos por igualdade. E de repente aquilo vai se espalhando e todo um povo é contagiado com esta mesma ideia ou sentimento rebelde. Todos então são infectados a partir de duas tribos. Na verdade, um subclã, o coatita, ou o coraíta, melhor falando, e um clã, que era a tribo de Ruben.
localizados ao sul do tabernáculo. Agora, veja o que os rebeldes afirmaram no verso 3. A partir do momento em que eles se juntam e se levantam, eles vão então contra Moisés e contra Arão, e eles vão dizer: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? A afirmação deles era por igualdade religiosa. Qual o alvo da acusação? Especificamente, Moisés. Indiretamente, Corá também estava de olho no sacerdócio. Moisés vai falar sobre isso no versículo de número 10, e então os ataques são dirigidos a Arão, irmão de Moisés. Ele tinha em mente o sumo sacerdócio, visto que ele era também levita. Agora, observem, de qualquer maneira, você tem aqui uma afirmação de igualdade. E esta, irmãos, é uma verdade que se perpetua ao longo da história dos homens. Quando os homens exigem igualdade, a exigência é feita contra aqueles que estão sempre acima deles, nunca contra aqueles que estão abaixo. Eles nunca protestam contra aqueles que são mais prósperos, contra aqueles que têm uma posição de destaque, contra aqueles que são mais ricos. Os que têm mais autoridade sempre são alvo daqueles que buscam igualdade de direitos. Neste caso, observem, o ressentimento deles, a amargura deles era contra Moisés. E o que foi que Moisés testemunhou perante a congregação inúmeras vezes? Deus, em seu favor, vindicando que ele era aquele homem que o próprio Deus o instituiu como líder sobre o povo de Deus. O que Deus então e o homem dizem para homens possuídos de inveja e o desejo de rebaixar os outros para poder ascender, não tem nenhum valor. Pode perceber, todo aquele que foi alimentado por um espírito de rebelião contra toda e qualquer autoridade, nunca vai dar ouvidos à palavra de homem e também à palavra de Deus. Esta era a situação aqui. Agora, avancem mais um pouco e percebam que eles vão também, no verso 3, acusar Moisés de não reconhecer um fato religioso óbvio. Não apenas toda a congregação é santa, segundo eles, mas também o Senhor está no meio deles. Eles vão tomar uma declaração feita por Moisés em Êxodo 19, quando o Senhor decide habitar no meio de seu povo para santificá-los, e uma vez santificando-os, os faria um reino de sacerdotes. Então, repetidamente, Deus havia julgado esses homens, mas agora eles estão afirmando que Deus está igualmente com eles nesta rebelião. E aqui, irmãos, nós temos um testemunho de uma arrogância impressionante da parte daqueles que se levantaram contra Moisés, mas também, infelizmente, muito comum em nosso tempo. Observem outro detalhe no versículo de número 3, em quarto lugar, eles vão perguntar: por que então vos elevais acima da congregação do Senhor? Toda a congregação é santa, eles disseram. Cada um deles é santo. O Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Lembram-se de Números 11, no versículo 4, nós temos a informação de que naquele momento, quem criou toda a rebelião foi israelitas juntos a um populacho. O populacho, na verdade, começou e inflamou os israelitas. O populacho era formado de israelitas e não israelitas ali no meio da congregação, no meio do povo de Deus. Eles criaram um problema em Números 11. Mas neste caso, irmãos, aqui, a questão se agrava. Observem novamente. Quem criou
esta rebelião de Números 16, versos 1 e 2? Os líderes. Sim, eles nunca perguntaram com que direito somos líderes dos nossos clãs. Era Moisés que estava acima de todos os líderes das tribos ou dos clãs. Moisés que estava acima de todos os clãs de quem eles se ressentiam. Moisés, aquele que foi colocado sobre todos eles, os próprios líderes, que também foram colocados por Deus, estavam se revoltando contra o principal líder colocado por Deus sobre eles. Qual foi a resposta de Moisés como servo de Deus? Verso 4. Ele se prostra diante de Deus. Não há o que fazer. Quando a palavra de Deus não é ouvida, quando a palavra dos homens não é mais atendida, por aqueles que estão em uma revolta, não há mais a quem recorrer, senão a vindicação divina. Moisés, então, ele se prostra com o rosto em terra, a expressão cair sobre o seu rosto, é implorar aqui, humildemente, que Deus intervenha. Os levitas que estavam associados a Corá queriam poder sacerdotal. Os príncipes por trás dos rubenitas, Datã e Abirão, queriam a liderança e a autoridade proféticas pertencentes a Moisés por desígnio divino. Mas então, após prostrar-se com o rosto em terra, Moisés vai se dirigir primeiramente aos levitas, Corá e os demais, no verso 5. O que ele diz? Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Amanhã pela manhã, a quem ele escolher fazer chegar a si, será o representante máximo do povo, de Deus diante do povo e do povo diante de Deus, em outras palavras. O verso 5 então nos mostra, irmãos, que nesse desafio, Moisés toma uma posição. Ele não foge, ele não se entrega, mas ele sabe quem o colocou ali, precisamente. E ele diz, a decisão seria de Deus, que a decisão seria de Deus, e que estes homens se apresentassem diante do tabernáculo com incensários e incenso. 250 incensários. E eles veriam se Deus aceitaria o que eles queriam fazer. No verso de número 6, ele diz, façam isto, tomem os seus incensários, Corá e todos os seus, e pondo neles, verso 7, fogo amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E notem, será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. O que foi que eles disseram para Moisés? Chega, Moisés, estamos cansados de vocês. Como foi que Moisés então se dirigiu a Corá e aos demais levitas? Basta, filhos de Levi. Veja o final do verso 7. Basta-vos, filhos de Levi. É isso que vocês querem, desafiar ao Senhor, portanto faremos isso. E amanhã nós veremos quem de fato é o escolhido de Deus. Então, irmãos, Moisés vai dizer que a rebelião deles, primária e essencialmente, era contra aquele que o colocou na posição que estava. Saltem um pouco e vejam o verso 11. Ele vai dizer a Corá, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. Veja que interessante. Observem que ele ainda vai lembrar de Arão. E Arão aqui é o exemplo ou o resultado de um líder fraco. Um homem fraco em sua casa, um homem fraco em qualquer posição de autoridade, um presbítero fraco na igreja, um pastor sem liderança, fica sem respeito. Olha o que ele diz no final do verso 11. E Arão, quem é ele? Arão estava tão desmoralizado pelos últimos acontecimentos, que ele disse, o que é que vocês ainda querem fazer contra esse homem? Quem é ele para que murmureis contra? É um episódio, então, irmãos, muito impactante. Eles estavam tratando a palavra de Deus,
e a sua designação da linhagem de Arão como algo pequeno. Verso 19, lembrem mais uma vez, Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Eles consideraram como algo de somenos importância a presença de Arão como sumo sacerdote, ainda que tivesse desmoralizado pelos últimos acontecimentos. Ele ainda permanecia sumo sacerdote, quem o designou? O próprio Deus. Deus também os abençoou à sua maneira particular, e eles então estavam desprezando isso. Lembrem-se, Moisés vai lembrar, verso 13, porventura é coisa de somenos, quando ele diz, verso 9, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? Ou seja, vocês estão tratando o ofício que Deus lhes deu com desdém, desprezo. Eles tinham uma função importante. Toda uma tribo foi separada para servir ao Senhor. Eles auxiliavam os sacerdotes, mas eles queriam mais. É como se eles dissessem: nós não queremos auxiliar, nós queremos governar. Nós não queremos ser o braço de apoio aos sacerdotes, nós queremos o sacerdócio. Moisés então vai convocar Datã e Abirão e seus rubenitas e outras cortes, mas eles vão se recusar a comparecer. Veja que interessante, nesse momento aqui nos chama a atenção, talvez você tenha percebido que On, filho de Pelete, um dos filhos de Ruben, ele não aparece mais. A passagem bíblica, ela se silencia, mas mais adiante nós vamos ver que somente Datã e Abirão, dos filhos de Ruben, são engolidos pela terra. Onde estaria On? O Talmud, que é o livro utilizado pelos rabinos judeus para interpretar o Antigo Testamento, eles têm uma versão bastante interessante. Ela não é a versão que nós temos na Bíblia, mas é uma versão que a tradição judaica ela defende até hoje, que a mulher de On, ela teve um papel importante para edificar a sua casa no momento crucial da vida do seu marido. É como se ele estivesse em perigo e ela estivesse percebendo o que iria acontecer com ele. Ele estava louco e envolvido com a sedição de Corá. E ela então o chama à razão e ele então não prossegue com aquilo que acontece com Datã e Abirão. Notem, quando Moisés manda chamar Datã e Abirão no verso 12, eles vão dizer que não irão obedecer, não subiremos. Mas é apenas uma versão, uma tradição judaica, não sabemos. O que acontece com On, na verdade, é que pelo próprio texto narrativo silenciar, é que ele deve ter recuado. Provavelmente ele disse, realmente, depois que Moisés se posicionou e que falou sério com eles, ele não quis levar à frente, ele percebeu que aquilo era loucura. O texto então diz que eles rejeitam o que o Senhor os concedeu, eles se recusam a obedecer à ordem divina por meio de Moisés, e eles então vão passar a fazer as suas próprias acusações. A primeira delas, verso 13. Moisés os enganou. Moisés não falou a verdade. Olha o que diz o verso 13. Porventura é coisa de somenos, que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Olha só que interessante. Eles estão chamando o Egito de terra que mana leite e mel. Eles estão dizendo que Moisés os enganou quando os libertou do Egito.
Eles estão afirmando que a escravidão no Egito, em retrospecto, era prosperidade para eles e suas famílias. Por um momento eles esqueceram que o assassinato de seus primogênitos na terra do Egito, o abuso de suas mulheres, o espancamento por parte de seus chefes no trabalho, nada disso importava para eles. Moisés havia se tornado uma ameaça muito maior do que Faraó. Mas observem que Moisés ainda, eles vão dizer, não somente os enganou, mas os conduziu no deserto para a morte. É coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto? Notem, irmãos, o julgamento proferido por Deus era agora atribuído a Moisés. Era tudo culpa de Moisés, que agora tanto o Egito quanto Canaã estivessem bloqueados para eles e que eles perecessem no deserto. Você é o culpado, Moisés. Nós não vamos mais te obedecer. Terceiro, nada disso foi culpa deles. Com a geração mais velha morta, Moisés, alegavam eles, agora tinha um plano. Eu vou me tornar o príncipe sobre os seus filhos. Diz o final do verso 13, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Então, todo mal estava do lado de Moisés, nenhum mal do lado deles. Nenhuma menção a Deus é feita. E sabem por quê? Porque ele não era real para os homens. E não há nada mais certo, irmãos, do que um coração cheio de amargura e sentimento rebelde. Não há nada mais certo do que não reconhecer a Deus, sua palavra e a liderança que o Senhor colocou sobre os homens. Eles não estavam lembrando de nenhum dos milagres feitos pelo Senhor. Nenhum milagre significava qualquer coisa para eles. Porque nenhum milagre nunca significará algo para o incrédulo. Marquem Números 16 por um instante e vamos lembrar algo que o Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Lucas, por favor. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vocês conhecem a passagem? Lucas 16, a partir do versículo 19, o Senhor Jesus, ele nos oferece uma ilustração vívida a respeito disso. A história conta, ela fala a respeito de um homem rico no inferno, que vai acusar então a Deus por não lhe dizer o que ele precisava para escapar do inferno. Em outras palavras, para que pudesse provar sua nobreza de alma, ele então pediria a Deus, esse homem ímpio, que enviasse o mendigo chamado Lázaro até os seus irmãos, testemunhando a situação a fim de que eles fossem salvos. Ele tinha 5 irmãos, o texto diz isso. E aí qual é a resposta que ele recebe a partir do verso 29, lá no final do capítulo 16? Eu não vou ler toda a parábola. Diz assim, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nem milagre, nem juízo despertarão aqueles que odeiam a Deus. Essa é a verdade. Então a reação de Moisés em Números 16, versículo 15, foi esta, diante da desobediência daqueles homens. E lembrem-se, não eram homens sem importância, eles eram líderes, e isso é muito sério. Moisés fica irado, e no verso de número 15, diz o texto, ele se dirige ao Senhor,
E ele diz ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Nenhum só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Ele vai então rogar a Deus que não atentasse para o que eles iriam fazer. Ele vai então agir agora de uma forma distinta. Ele vai ordenar, como líder do povo, aos levitas ao redor de Corá, que se apresentassem no santuário com os seus incensários. Verso 19, ele os ajuntou, Corá fez isso, Moisés o ordenou a fazer à porta da tenda da congregação. E diz a Escritura que nesse momento a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo. A glória do Senhor apareceu sobre toda a congregação. Moisés então recebeu uma ordem: afaste-se deles. Verso 20 e 21, porque eu agora vou consumir a todos eles. É interessante. Mas a atitude de Moisés e de Arão é de interceder. Eles recebem essa ordem, mas intercedem pelo povo. Eles recebem a ordem para se afastar, porque o Senhor iria resolver tudo de uma vez por todas, mas mais uma vez eles vão clamar pelo povo e eles vão usar um argumento semelhante àquele que Abraão perguntou a Deus a respeito de Sodoma e Gomorra. Se pelo menos o Senhor tiver um justo nessa cidade, o Senhor ainda a preservaria. E o Senhor diz que sim. Verso 22, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Lembrem-se, são 250 líderes, Datã, Abirão e On. Aparentemente, ou provavelmente, On já sai da jogada, ele já percebe onde vai terminar, e um é o cabeça de tudo, seu nome é Corá. Por isso, quando eles oram, eles recorrem a Deus desta forma. E então Moisés ordena que o povo se separe dos rebeldes, se afaste deles. Os rubenitas e outros príncipes ainda permaneceriam de forma desafiadora em frente às suas tendas com suas famílias. E os levitas foram oferecer incenso. O texto diz então que o juízo de Deus caiu sobre eles. Há um detalhe interessante, irmãos, quando a gente vamos nos aproximando desta passagem, ou destes versículos, é que Moisés vai dizer algo importante aqui, que revela mais uma vez o cuidado dele, e que chama a atenção ainda hoje nossa, quando por vezes nós sabemos que existem problemas no meio da congregação, ou pecados no meio do povo, e a gente quer que seja resolvido e diz assim, mas os presbíteros não vão fazer nada, mas os presbíteros não estão tomando nenhuma atitude. Nem sempre é como a gente quer que seja. Veja como Moisés ainda se dirigiu a eles no verso 16. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão. Ele não diz hoje. Vocês percebem? Ele diz amanhã. Moisés está preocupado e dando tempo para que eles pudessem refletir a respeito da loucura que eles estavam desejando fazer, da rebelião em seus corações. Mas eles prosseguem com o plano. Moisés então orienta que o povo se afaste. Observem aí a resposta do Senhor a Moisés, atendendo a sua oração. No verso 24, fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, e disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor
pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Veja, a rebelião deles estava tamanha, o coração deles dominado pelo desejo de tomarem a posição e o lugar de Moisés e Arão. Eles não poupariam suas esposas e filhos. É o que acontece toda vez que líderes não fazem o que deve ser feito e não se submetem ao Senhor e não obedecem às ordens divinas. Então, no verso 28, diz a palavra de Deus: Moisés se dirigiu a eles e disse: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou o enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, extraordinária, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. O que se segue, irmãos, é que, acabando Moisés de falar todas estas palavras, verso 31, a terra se abriu. Abriu a sua boca e tragou Datã, Abirão, Corá com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. O juízo de Deus caiu sobre eles, a terra se abriu para engoli-los, e mais adiante lemos que o fogo consumiu 250 líderes que estavam oferecendo incenso. Diz o verso de número 35. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Deus os matou e os sepultou. Mesmo assim, os homens de Israel rapidamente interpretariam isso como algum tipo de evento natural, sem relação com Deus e Moisés. Mais adiante eles diriam: vocês mataram o povo do Senhor. Os homens de Israel eram infiéis e também invejosos. E a inveja, irmãos, ela é fundamental para algo que está se tornando muito em voga em nossos dias: o igualitarismo. Essa ideia de direitos iguais, ela não tem nada a ver com temor a Deus e obediência à sua lei e à sua ordem. Direitos iguais nunca terminam bem. Quando os homens querem promover um tipo de igualitarismo que não é o princípio bíblico do complementarismo. Homem e mulher, o Senhor os criou à sua imagem e semelhança, mas com papéis diferentes. Pais e filhos, imagem e semelhança de Deus, mas com papéis diferentes. Líderes e povo, imagem e semelhança de Deus, mas com papéis diferentes. Notem, o invejoso, ele sempre viverá em um mundo simplista. O invejoso sempre buscará satisfazer suas exigências de nivelamento. Ele vai ver isso como um remédio para a solução de todos os males, quando na verdade esta é a fonte de males ainda maiores. A inveja é marcada por uma forte impudência, ou seja, impureza, um desejo que não é santo, que não é nobre, porque não é puro. A impudência é algo desavergonhado. Eles não tinham mais temor a Deus, eles não tinham mais temor aos homens, eles perderam total vergonha, eles queriam apenas fazer valer o que eles desejavam. Veja que
a inveja sempre inverte os padrões morais e passa a chamar aquilo que é bom de ruim e aquilo que é ruim de bom. Moisés reconheceu que ele era o principal alvo humano. Lembre-se que no verso 11 ele perguntou: e Arão quem é, para que murmureis contra ele? Arão ainda era sacerdote, não obstante as coisas que fez. Mas quando eles se posicionaram dessa forma, e eles não arredaram o pé de suas tendas, eles estavam afirmando o seu desafio e total desprezo por Moisés. E lembrem-se, Moisés não queria estar na posição que estava. O Senhor o colocou nela. O povo ali, então, irmãos, estava afirmando o seu direito à igualdade. E esse direito foi declarado imediatamente após o quê? Um ato nacional de desobediência. Sempre haverá uma conexão entre os dois. Afirmar um direito muitas vezes significa negar um dever. É uma insistência em privilégios em detrimento das responsabilidades. Os direitos então passam a expressar os interesses próprios. Não há mais a busca pelo mérito, pelo trabalho duro, pelo desenvolvimento do conhecimento, mas as reivindicações sempre são coercitivas. Eu sou minoria, eu sou negro, eu sou pardo, eu sou amarelo, eu sou mulher, ou eu sou gay, ou eu sou de religião tal, ou de outra religião. Perceba que sempre tais reivindicações são coercitivas. E lembrem-se, não é apenas um problema do nosso tempo. No Antigo Oriente Próximo isso estava acontecendo com Moisés. Os rebeldes então acusaram Moisés de arrancar os olhos do povo, literalmente. Vejam novamente quando eles dizem, eles vão falar que Moisés estava fazendo algo semelhante no verso 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançará pó aos olhos destes homens? Literalmente, pensa que vai arrancar os olhos destes homens para que eles não possam ver? Pois nós não vamos subir. É como se eles dissessem, nós conhecemos e sabemos o que está acontecendo. Você não vai nos enganar, em outras palavras. Lembra-se o que eu falei para vocês, a base de tudo e como eles a distorceram? Voltem comigo um pouco, rapidamente, em Êxodo 19, para a gente ver a passagem precisamente falando. Êxodo 19, por favor. Versos 5 e 6. Eles interpretaram mal a palavra de Deus. Êxodo 19, verso 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eles interpretaram mal o que o Senhor disse para Moisés falar ao povo. Por que razão? Porque havia uma condição para que o povo fosse o santo para Deus. Eles precisariam obedecer à voz de Deus. Eles precisariam se submeter à lei de Deus. Eles precisariam guardar a aliança de Deus. Ou seja, eles deveriam andar segundo os mandamentos de Deus e eles deveriam se alegrar na graça de Deus sendo manifesta por meio do seu cuidado, da sua provisão. Mas a interpretação deles não foi a que Deus pretendia. Só assim eles seriam para Deus um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas, irmãos, eles perderam essa posição a partir do momento em que pecaram contra o Senhor. E lembremos disso nesta noite.
a inveja sempre trará frutos amargos. A inveja sempre dividirá os homens injustamente. A inveja sempre se baseará na imoralidade para cumprir os seus propósitos, enquanto os fundamentos e as bases divinas, elas são santas, elas são puras. Mas há um outro fator sombrio aqui, eu gostaria de apresentar, caminhando para um desfecho. Corá era primo de Moisés e de Arão. Ele era bisneto de Levi, Levi era tio de Moisés e Arão. Isso aqui é sério, porque foi ele o líder da rebelião, e essa revolta foi muito grande, teve um alcance terrível, e surgiu de alguém tão próximo a Moisés. Não há nada pior do que uma rebelião quando se inicia no meio do povo de Deus e é alguém da sua casa. Séculos depois, essa descendência de Corá, ela serviria ao Senhor, mas de forma diferente. E aqui é um ponto que eu gostaria de destacar nesta parte final do sermão desta noite. Eu só vou ficar com vocês até o versículo 35. Voltem para Números comigo e observem o seguinte. Não sei se você percebeu esse detalhe aqui. No verso 31, diz assim, Números 16. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, se abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Casas aqui é uma referência a Datã e Abirão. Lembrem-se que Datã e Abirão, nos versículos anteriores, verso 27, eles vão se colocar diante de suas tendas, à porta delas, com suas famílias. Eles não vão preservá-las. Quando a terra então os engole, vai engolir com todos os seus. Mas se você olhar o final do versículo 32, diz que Corá, ele é engolido com todos os homens e todos os seus bens. As consequências dos pecados de um líder podem trazer prejuízos terríveis para a sua família. Consequências terríveis para sua esposa e filhos. Não é sem motivo que muitos, às vezes, se desencantam da igreja, porque sempre enxergam na igreja não um lugar de paz, de verdadeira comunhão, de adoração ao Senhor, mas sempre veem como um ambiente hostil para a sua fé. Às vezes, não enxerga em seu pai um homem que está preocupado com a noiva de Cristo, preocupado com a sua família, preocupado em conduzir o seu lar em aliança, mas o vê como um homem fraco, um homem invejoso, um homem sem reação, sem nenhum temor a Deus. E então depois, quando ele vai dar as instruções, meu filho, faça isso, minha filha, faça aquilo, ele para e olha assim, mas não é o mesmo que eu vejo na igreja, no dia a dia, em seus negócios, na relação com a minha mãe, na relação com os meus irmãos. Ele não é a mesma pessoa, não é isso que eu quero para mim. Muitos pagam o preço de não aplicar a lei de Deus, que é a regra para a vida do crente, para o reto viver cristão, quando ele tenta humanizar as coisas e ele tenta resolver os problemas da casa dessa maneira. Para os outros, os rigores da lei. Para os seus filhos, ele não vai aplicá-la.
Ele pensa que está fazendo bem, ele pensa que está guardando e protegendo os seus, ele irá perdê-los. Mas ainda existe um outro lado. Em tudo isso, Deus por vezes revela a sua misericórdia e a sua graça. Veja capítulo 26 agora, por favor, comigo, de Números. É curioso isso aqui e é uma lembrança para nós muito importante. Você tem aqui o registro de um novo censo, segundo o censo de todos os israelitas, passada a praga. E olha que interessante. Verso 9. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Deus preservou os filhos de Corá. Deus os preservou e hoje nós cantamos salmos que eles compuseram. O 87, o 42 que nós vamos cantar hoje. E em todos eles há uma lembrança do favor e da graça do Senhor. O Salmo 42, um abismo chamando outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Embora a imagem ali seja dos oceanos, eles lembram de abismos. Eles lembram de ondas e vagas que consomem os homens em seus pecados. Os filhos de Corá não morreram. Mesmo Corá tendo feito algo terrível, mesmo Corá tendo desonrado os seus primos, os seus descendentes se destacariam no louvor a Deus, no canto da congregação. Essa é uma lembrança também importante quando nós vemos filhos de líderes que abandonaram a fé, permanecerem fiéis ao Senhor. Quando eu era estudante, eu conheci um homem que estava prestes a se formar, voltar para a sua cidade. E muitos diziam que ele já não dava provas de que, de fato, ele seria fiel naquilo que ele se propôs a fazer como um pastor. Ele já tinha família, ele tinha filhos. Passados anos, eu fui convidado para pregar em uma igreja em sua cidade. Terminou o primeiro dia de conferência. Um jovem veio até mim e disse assim: que saudade de ouvir esse sotaque, eu não sabia quem era. A história é interessante porque depois eu fui conversar com o seu pastor e ele disse, ele frequenta com sua mãe a igreja há um bom tempo. E eu disse, e o pai não pastoreia mais? Ele abandonou a fé. Sua esposa vem sozinha com seus filhos. Ele não quer saber mais do evangelho. Ele se rebelou contra Deus e contra Cristo. Mas os filhos de Corá não morreram. Deus, por sua providência, Ele manifesta ainda hoje a sua graça, mesmo quando nós falhamos. E essa é uma importante lembrança para nós. Às vezes a gente pensa, irmãos, que isso não é sério, mas deveria nos chamar a atenção. Por exemplo, a Guerra Civil Americana matou mais homens do que a Primeira e a Segunda Guerra, as duas grandes guerras mundiais juntas. Da mesma forma, até hoje nada se compara às disputas entre igrejas e famílias em sua amargura e inveja. O dano é terrível. A história mostra que depois
dessa luta, a vida de Israel no deserto só pioraria. Sua rebelião custaria caro e traria resultados sombrios e inesperados para um povo que foi separado por Deus para servi-lo, sendo santo, assim como o Senhor que o salvou é santo. Eu concluo o primeiro sermão em Números 16 nesta noite, lembrando aos irmãos que nada disso está distante de nós. As dificuldades são as mesmas, os problemas são os mesmos, por vezes recorrentes, e o que apenas nos bastava era sermos crentes, fiéis e obedientes. Só isso. Entendermos a nossa posição, o lugar onde Deus colocou cada um de nós e seguirmos em frente. Entendermos que não dá para esconder aquilo que Deus vê quando não nos arrependemos dos nossos pecados. E como homens de Deus, decidimos de uma vez por todas servi-lo até o fim. Nós vivemos em uma geração muito frágil, onde os homens não podem mais ouvir a verdade como deve ser dita, e ninguém mais quer ser exortado, ninguém mais quer ouvir que errou, ninguém mais quer corrigir os seus erros, e eis a razão por que nós estamos sofrendo. Mas lembrem-se, nós sabemos a razão por que não morremos. Nós sabemos a razão por que nós não pereceremos. Nós sabemos a razão porque no deserto desta vida nós iremos passar por ele e nós iremos chegar a Canaã. Porque um dia Deus enviou um filho, único filho, e ele nunca se rebelou ou desobedeceu à sua vontade. Deus honra a obediência. Deus ama aquele que é obediente. Mas nós sabemos que, porque tão imperfeitos, jamais conseguiremos agradá-lo perfeitamente. É aí onde nós lembramos a necessidade da mesma presença que Israel desprezou no deserto. Aquela nuvem gloriosa que nos conduz e nos guia no deserto deste mundo, o nosso Salvador. Sem Ele, nada disso é possível. Meu irmão, se sua esposa não amar a Cristo, ela nunca vai te obedecer. Ela não vai se submeter a você. Ela não vai desejar te auxiliar. Minha irmã, se o seu marido não amar a Cristo, não espere que ele se disponha a se sacrificar por você. Pais, reconheçam a sua impotência. Se Cristo não salvar os seus filhos, eles nunca se submeterão a Ele. E deixem de confiar nas ferramentas que o mundo dá para criá-los, porque você também depende do mesmo Salvador, porque Ele morreu por seus pecados e pelos pecados de seu Filho. Se isso não valer para nós, irmãos, facilmente iremos nos rebelar. O conceito de igreja para nós será muito pobre, será muito baixo. Nós nunca vislumbraremos Cristo acima de tudo, porque nós sempre reivindicaremos a Ele direitos iguais. Próximo domingo, se Deus permitir, seguiremos estudando Números e nós trabalharemos a sequência deste capítulo impressionante. Ele tem muito a ver conosco. Vamos orar.
Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, é a nossa oração, é a nossa súplica nesse momento. Livra-nos, Senhor, como líderes espirituais, em nossos lares, na igreja, e agirmos como Corá, Datã, Abirão, como aqueles 250 líderes renomados, nomeados pelo povo, que se revoltaram contra Moisés, e quando fizeram isso, se revoltaram contra o Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, submisso. Dá-nos, ó Senhor Deus, um sentimento de graça, dia a dia, sabendo que somos iguais aos pés da cruz, redimidos pela graça de Jesus, homens e mulheres, jovens e crianças, mas distintos quanto aos nossos papéis e quanto às posições no reino que o Senhor nos atribui para servi-lo. Livra-nos da inveja uns dos outros, pois a tua palavra condena isso, pois ela nos conduz a todo um sentimento de rebeldia e de insubmissão à tua palavra. Não permitirá que ouçamos a tua voz e sigamos firmemente a tua orientação pelo teu Espírito. Dá-nos, ó Senhor Deus, um coração agradecido por saber que o Senhor é aquele que não somente nos preserva a vida, mas também a vida dos nossos filhos. Eis a razão por que nós continuamos a seguir. E o nosso desejo, Senhor, por tua graça, é segui-lo e servi-lo até o fim. Em nome de Jesus oramos. Amém.